Pensa numa cidade que tem muita história para contar. A cidade que foi a primeira capital do Brasil enquanto colônia. Mas é uma cidade que tem de tudo. Tem pontos turísticos incríveis. Tem praias, tem história, por exemplo, no Pelourinho, tem igrejas para serem visitadas, tem mirantes que são inacreditáveis. O elevador Lacerda, a culinária, a literatura de cordel, tudo está na mesma cidade. E sabe aquele dia no Farol? Também tem. Tem o Farol da Barra. Eu estou me referindo à cidade de Salvador. O vídeo desta aula é sobre Salvador novamente. Olha, muitos historiadores afirmam que o costume de lutas por autonomia lá em Salvador vem desde a Conjuração Baiana. Então, Salvador também tem um histórico de lutas contra as injustiças. Na última aula, nós estudamos a Revolta dos Malês, a maior revolta dos escravizados no Brasil, que ocorreu em 1835. 2 anos depois, Salvador foi palco de novas lutas, uma nova revolta. No ano de 1837, explodiu a Sabinada. Foi uma revolta urbana, republicana e separatista. Mas a grande característica é que eles se separaram do Brasil até a maioridade do Dom Pedro II. Isso foi bem peculiar. A Sabinada é o assunto deste vídeo. Para vocês que já estudaram a abdicação de Dom Pedro I e já estão estudando o período regencial e já têm conhecimento que a Sabinada compõe uma das revoltas regenciais. Vamos lá estudar a Sabinada. Como era a situação de Salvador naquela época? Para a gente entender a revolta dos baianos, vocês precisam entender que eles estavam insatisfeitos com problemas econômicos, pois a economia do açúcar estava em baixa. Isso era um problema. Tinha uma grande quantidade de portugueses nos quadros administrativos, cargos públicos. Isso era outra insatisfação dos baianos, que aliás estavam insatisfeitos porque eles queriam ter o maior controle sobre o comércio. Já imaginaram como era a situação. Além disso, vamos falar dos motivos. Por que aconteceu essa revolta chamada Sabinada? E os baianos sempre tiveram o projeto de autonomia política, que nós chamamos de federalismo, poder de decisão da província. Só que naquela época, no período regencial, era o poder central que escolhia o presidente da província. E os baianos se recusavam a aceitar. Agora, o grande motivo, o estopim dessa revolta, foi quando o governo regencial decretou que os baianos deveriam ser convocados para lutar na Revolução Farroupilha, contra os farroupilhas. Só que muitos baianos simpatizavam pela causa. Isso revoltou um grupo de militares baianos, que aliás exigiam maiores
soldos, maiores salários. Eles resolveram se unir a um doutor, a um médico chamado Francisco Sabino. É daí que vem o nome da revolta. O doutor Sabino era o apelido, na verdade, do médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira Barroso. Além de médico, ele era jornalista do jornal Novo Diário da Bahia, que estava sempre incentivando o povo contra os abusos do governo, reclamando inclusive dos impostos que eram pagos pelos baianos e utilizados lá pelo governo do Rio de Janeiro, que era o governo central, que nessa época o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil. Em novembro de 1837, os sabinos tomaram Salvador. Falei, foi uma revolta urbana. Eles tinham apoio de jornalistas, advogados, comerciantes, funcionários públicos e até de alguns senhores de engenho. Não teve tanta adesão popular. 2 dias depois que tomaram a Câmara Municipal, Sabino foi nomeado um tipo de secretário dessa República Baiense. Tinha até uma bandeira própria. E eles decretaram que se separariam do Brasil, mas seria um separatismo provisório, até o Dom Pedro de Alcântara atingir a maioridade. Isso foi algo bem característico dessa revolta. Foi um separatismo provisório, mas é algo ambíguo, porque ao mesmo tempo que eles proclamam a república, eles defendem a monarquia do Dom Pedro II. Conclusão: a grande insatisfação desse grupo, dos sabinos, era contra o governo regencial. Como que o governo regencial reagiu? Cercou Salvador, enviando forças navais, militares, e aí começou a ter ajuda também dos senhores de engenho. Porque outra característica dos sabinos é que eles ofereceram liberdade para os escravizados que lutassem ao seu lado. Isso assustou os grandes proprietários, apavorou esses senhores de escravos, e muitos deles mudaram de lado e começaram a ajudar o governo regencial. Bom, final da história. Para resumir, as forças do governo ocuparam Salvador em março de 1838. Então, essa revolta durou de novembro de 1837 a março de 1838. E o governo usou uma tática bem cruel. Teve um caráter bem sangrento, porque o governo incendiou bairros inteiros de Salvador para forçar os sabinos a fugirem dos seus esconderijos. Em algumas fontes, relatam que mais de 1.000 pessoas morreram. Este livro consta que foram 1.200 mortes, mas em outros consta até 2.000 mortes. Até 2.000 mortos. Foram quase 3.000 pessoas presas. Os líderes do movimento, entre eles o Dr. Sabino, muitos sobreviveram e foram expulsos da Bahia. E aí acontece algo inédito. Dr. Sabino foi condenado ao exílio em Mato Grosso, onde ele veio a falecer anos depois. E a maior curiosidade é que durante essa revolta os sabinos libertaram, ajudaram na fuga do Bento Gonçalves, que foi um líder farroupilha. E após o final, muitos sabinos que conseguiram fugir se juntaram à Revolução Farroupilha. Com isso, terminamos em menos de 10 minutos a explicação sobre a sabinada que ocorreu na Bahia. Eu espero que vocês tenham entendido
Continue estudando o período regencial, porque a história do Brasil é genial. Valeu!